Shalom Ashilom Ha! E você responde aí, Baruch Hashem, porque só Ele, o Santo, o Bendito, é que pode nos dar a verdadeira paz. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar do Shema Israel. É de extrema importância para os judeus. Mas eu pergunto para você, será que esse assunto é importante para nós, tanto judeus, descendentes de judeus ou gentios, aqueles que não são judeus, seguidores de Yehoshua HaMashiach, Jesus o Cristo? O Shema Israel. Você já ouviu falar sobre o Shema Israel? O Shema Israel, ele se encontra num passur, numa porção da Torá, num texto da Torá, aonde está localizado exatamente em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9. Aonde em hebraico começa desta forma: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E depois foi acrescido uma frase, e essa frase, ela já, conforme o Talmud, ela já era dita no século I, que é Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Mas o que eu estou falando? Eu falei apenas o início do Shema Israel para você. Shema é ouve Israel. Adonai, o nosso Deus, Adonai é um. E o Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed é bendito seja o nome da glória do vosso reino para todo sempre. Uau, isso é magnífico. Mas eu quero ler com você em português todo o Shema Israel. Eu quero trazer para você esse texto na íntegra lá na Torá. E para isso eu quero pegar e eu quero ler em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, 4 ao 9, como eu já disse, no Tanar. Na Tanar. Tanar é um acróstico que significa Torá, Nevim e Ketuvim, que é na realidade o Antigo Testamento. Eu já falei muitas vezes que é infelizmente uma expressão completamente equivocada, porque não é antigo, é a palavra do Eterno, é a verdade para mim e para a tua vida. Não pode ser antigo, não pode ser arcaico, não pode ser velho. A palavra do Eterno é um absurdo, chega a ser ofensivo uma expressão como essa. Velho Testamento é um absurdo, mas tudo bem, eu entendo que faz parte do senso comum. Vamos lá? Então aqui na Taná, Devarim capítulo 6, versículo 4 ao 9 nos diz: escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só. E amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. Olha que interessante, essa tradução é maravilhosa. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração, e as inculcarás a teus filhos, ensinará com muita insistência, gravará no seu espírito, e delas falará sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te, e atarás como um sinal na tua mão, e serão por filactério, tefilim, entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas, que é a mezuzá. Então aqui nós temos o Shema Israel completo. E eu quero chamar a sua atenção
para essa tradução. Nós temos várias traduções, como muitas vezes eu tenho falado aqui para você. Nós precisamos compreender de uma vez por todas que o texto sagrado, ele foi escrito no paleo-hebraico. Eu estou falando da Torá, da maioria dos oráculos, dos Neviim, dos profetas. Ele foi escrito primeiro no paleo-hebraico, depois ele foi copiado muitas vezes até chegar num período que nós chamamos do período dos copistas massoretas, aonde o hebraico do paleo-hebraico ele veio para o hebraico moderno. Então nós temos que entender que aquele que vai fazer a tradução, ele tem que conhecer a cultura, ele tem que conhecer a história, ele tem que entender todo o contexto no qual aquela palavra foi colocada, para ele conseguir trazer a tradução ao mais próximo. Claro que nunca ele vai ser 100%, mas ele vai trazer essa tradução o mais próximo do vernáculo. E isso não é fácil, é muito difícil. As melhores traduções que nós temos são vários, dezenas e dezenas de linguistas para fazer uma tradução fidedigna. E acabam dizendo muitas vezes que uma Bíblia que tem um só tradutor, foi feito com um tradutor, e muitas vezes aquele que fez o tradutor, ele conhece muito pouco do hebraico, do grego, e ele acaba fazendo a tradução de forma literal, sem conhecer o sentido histórico, cultural daquela palavra, daquele contexto. E acaba distorcendo a palavra do Eterno. Isso é algo muito grave. Pode ocasionar uma série de problemas, heresias, e é o que acontece hoje muito. E eu quero trazer esta visão para você dentro do Shema Israel. Porque nós temos uma série de traduções aonde troca o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, troca a última palavra Echad, que é a unidade absoluta, a unidade sem divisão, a unidade que não pode ser composta de jeito nenhum, é uma unidade absoluta. Para quem conhece o básico do hebraico, sabe que nós estamos falando do Echad, que é uma unidade, é um, acabou, um é um. E trocam um por único. Veja bem, a tradução mais correta de Echad é um. Então, uma das traduções mais fidedignas que eu tenho várias traduções aqui comigo, muitas traduções. Eu já cheguei a comentar com você que eu coleciono traduções da Bíblia, é a da Tanakh. Mas eu também tenho uma tradução muito boa e, aliás, de todas as traduções que eu tenho, a melhor é a Peshitta. A Peshitta, ela já não é uma tradução só. Novamente, eu vou ter que usar essa palavra pejorativa, que o Eterno me perdoe, para falar dos seus escritos sagrados como o Velho Testamento. Mas não traz só o Velho Testamento. A Peshitta, ela traz tanto o Antigo Testamento como a Brit Hadashah, o Novo Testamento. E em relação à tradução deste texto, que é o Shema Israel, a Peshitta é uma das melhores que eu tenho aqui. E a Peshitta, inclusive, eu quero ler para você como a Peshitta, ela traz essa tradução de Deuteronômio, só para você entender a grande diferença que ela traz. Então eu quero ler aqui para você em Deuteronômio, tá? Na Peshitta, Deuteronômio, capítulo 4,
e eu quero ler só o início. Eu não vou ler todo, eu só vou ler o início, porque eu quero chamar a sua atenção só para esse início. Ali diz: escuta Israel. E aqui é muito importante o que a Peshitta faz. Todas as demais traduções, a maioria das traduções que eu tenho, inclusive a Tanakh, e eu vou explicar para você o porquê, ela não usa o Shem HaMeforash. O que é o Shem HaMeforash? Eu já falei para você em alguns vídeos passados. O Shem HaMeforash é o nome absoluto do Eterno, conforme Ramban, conforme Rabi Moshe Maimon. O que é o nome absoluto do Eterno? Todos os demais nomes que a Bíblia, que a Torá, os profetas trazem do Eterno são nomes que representam os atributos do Eterno. Mas o Eterno se apresentou a Moshe com um nome único e absoluto, no qual não traz os atributos do Eterno, mas sim representa a sua essência, o que ele é. E esse é o Shem HaMeforash. Mas qual é o nome do Shem HaMeforash? É o Yud Rei Vav Rei. É o nome impronunciável do Eterno que nem um judeu pronuncia. Mas nós precisamos entender que quando ele está escrito num texto, você pode pronunciar ele porque ele está no texto sagrado. E eu vou pronunciar agora para você o Shema na sua íntegra, como ele é. Só para você entender. Então não é Eterno, não é Adonai, mas é o Shem HaMeforash. E diz o seguinte: segundo a tradução exata da Peshitta. Essa tradução é a tradução fidedigna aos originais. Ou seja, não foi mudado o nome do Eterno. Diz: escuta Israel, Yahvé, nosso Deus, Yahvé é um. Então nós vimos aqui que a Peshitta ela traz a tradução do errado e como um também. Mas o que significa o Shema Israel para a nação de Israel, para os judeus? Bem, eu quero que você entenda que o Shema Israel é a base da ortodoxia do judaísmo. Toda a ortodoxia do judaísmo está contida no Shema Israel. Quando nós falamos que o Eterno, ele é um, você automaticamente está falando que somente ao Eterno nós dirigimos as nossas preces, nossas orações. Toda adoração é dirigida somente a esse Deus que ele é um, indivisível. Ao mesmo tempo nós estamos entendendo, nós estamos proclamando que esse é o único Senhor de todo o universo, é o único Criador de todo o universo, que não há outro. Ele é o Senhor absoluto de todo o cosmos. Ele é o Criador de tudo que nós podemos ver, o que nós não podemos ver. De toda a extensão do universo, de todas as galáxias, de todos os planetas, tudo que existe, as leis da física, as ciências, tudo foi criado por este Deus, por este Eterno que é um. Esse é o Shema Israel. Mas agora você me pergunta, Eliyahu, o que isso tem a ver com os seguidores de Yoshua HaMashiach, com os seguidores de Jesus o Cristo, com os cristãos, como se costuma falar? E eu quero trazer para você um texto que está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 29, e eu quero ler com você até o 31. Versículo 29 até o 31. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29 até o 31.
Aqui só para te situar no contexto histórico, Yehoshua está em Jerusalém e estão fazendo uma série de perguntas alahraicas a respeito da lei para ele. Yehoshua, como um mestre judeu, é óbvio que ele estaria respondendo e ensinando a lei do Eterno, não poderia fazer de forma diferente. E como é óbvio, o próprio Mashiach do Eterno, o ungido do Eterno, não poderia estar preocupado com outra coisa a não ser aos mandamentos e ensinamentos do Eterno. E estão fazendo uma série de perguntas até que vem um escriba judeu e faz uma pergunta para ele. E ele responde essa pergunta. Esse escriba pergunta qual é o maior mandamento de todos os mandamentos, de todas as 613 mitzvot, qual é o maior mandamento, mestre? Rabi. E Yehoshua, então, ele responde da seguinte forma, conforme eu vou ler para você. E Jesus respondeu, o maior de todos os mandamentos é Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, Yahvé é um. E amarás Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. Este é o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Para tudo. E Yehoshua Hamashá, Jesus, proclamando o Shema, Jesus proclamando o âmago da ortodoxia do judaísmo. Como assim? E eu quero que você entenda, meu irmão, e Yehoshua, Jesus, ele nunca deixou de proclamar, de viver o Shema Israel. Fazia parte da essência de Yehoshua Hamashá, o Shema Israel, entender que o Eterno, o Criador de todo o universo, o Pai, era um, indivisível. Nunca foi composto, nunca foi agregado nada a ele era único. E o próprio Mashiach nos ensinou que ele é um. O próprio Mashiach nos ensinou a importância do Shema Israel, de proclamar o Shema Israel, de ensinar o Shema Israel, de declararmos sempre, em todos os momentos da nossa vida, que o Eterno é único. Isso sim é monoteísmo. Aí você vai me dizer, não, mas isso aí foi uma explicação para um escriba somente. E eu quero trazer à tona para você um contexto da vida do Mashiach, da vida de Yehoshua, aonde nós vemos que está ligado a ele essa visão do Shema Israel em várias áreas da sua vida, do seu pensamento, das suas ações, dos seus ensinamentos. E eu quero lembrar você de um acontecimento que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Quando Yehoshua, ele foi tentado por Satã. E diz, Mateus escreve no seu evangelho, que Satã leva ele a uma grande montanha e mostra todos os reinos da terra e diz, olha, Yehoshua, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra para você. E sabe o que ele fala? Ele diz, Yehoshua, está escrito, Satã, adorará somente o Senhor, vosso Deus, e só a Ele prestará culto.
Uau! Yehoshua declarando novamente que há um só Deus e somente a Ele nós devemos adorar e prestar culto. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 8 ao 10, Yehoshua ensinando para nós que o culto só deve ser direcionado ao Eterno, a ninguém mais. Não, mas isso aí é quando Yehoshua estava lá com Satã no deserto, ele estava com fome, 40 dias em dia, por isso que ele falou isso. Eu quero trazer outro contexto da vida de Yehoshua para você. Quando, lá em Lucas 11, 1 ao 4, Yehoshua, ele nos ensina a orar, pedem para ele, seus discípulos pedem para ele, nos ensina a orar, Rabi. E ele sabe como é que ele ensina a orar? Vocês vão orar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado, ou seja, separado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como é feito nos céus. Uau! Yehoshua nos ensina a orar ao Pai, a nos dirigir ao Pai. Então nós percebemos que não era simplesmente mais uma declaração de Yehoshua ao Shema Israel, mas fazia parte da sua essência, da sua verdade. E hoje eu quero trazer para você este pensamento, esta palavra de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador do Universo, para você. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yehoshua HaMashiach. E eu quero dizer para você ter um Shabat abençoado. Shabat Shalom para você. E bendito seja o nome dele, do Todo-Poderoso, o único que é digno de toda adoração e de todo culto. O Eterno, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.